Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso Cultura em Cena, aqui na tua RS Play, canal 524 da Claro TV. O programa também, logo depois de ao ar, vai ficar à disposição no YouTube. O pessoal vai poder acompanhar, né, no momento que quiser. O papo hoje é sobre essa coisa maluca que está acontecendo no Brasil, né? Já o país do futebol virou o país do cinema. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil chega forte no Oscar, né, que é o mais badalado dos prêmios internacionais do cinema mundial. E por isso nós vamos conversar aqui com uma especialista na área. Ela é jornalista, ela é crítica de cinema, jornalista cultural, pesquisadora de patrimônio e memória. Carol Zatti é a nossa convidada. Tudo bom, Carol? Tudo bem, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre cinema e nesse momento incrível que a gente está vivendo. Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Isso é consequência, Carol, nós estamos tendo uma evolução de cinema, de produções, que está tendo isso como consequência, não é por acaso, não é por coincidência isso. Na verdade, a gente tende a achar que, porque ano passado, com as conquistas do Ainda Estou Aqui, é uma coisa desse momento aqui. Mas, na verdade, se a gente for analisar historicamente, é uma questão da retomada do cinema nacional, é do quatrilho, do Que É Esse Companheiro, é toda essa trilha que vem desde lá, né? Porque se tu pensar antes daqueles anos 90 ali, que foi a reconstrução depois do período Collor, que o Collor fecha a Embrafilme, que depois, anos depois, vai ser criada como Ancine, que é o sistema que a gente tem hoje. Um período em que nós não produzimos nenhum filme, né? Isso, e aí tu tenta lembrar que título importante a nível mundial que a gente tem nas nossas memórias. O Pagador de Promessas, em Cannes, a própria... O Central do Brasil, ele é depois disso? É da retomada, Walter Salles também, em 99. Aí eu ia falar, a própria Fernanda Torres, em 83, ganhou melhor atriz em Cannes, muito pouca gente lembrou disso. Bem, né? Novinha, né? Bem novinha. Mas que era com o Jabor, então assim... Qual foi o filme, Carol? Tu lembra da que ela ganha? Ai, agora me deu um branco. Eu olho aqui depois, não importa. Mas ela bem, 83, tu vê, ela ganha depois e agora... em 2025, né? Uhum. Imagina. Sim, e na verdade, o que a gente tem de diferente agora? A Fernanda já tinha isso de um tempo atrás. Ela é indicada depois do Feito do Central do Brasil, que é protagonizado pela mãe dela, né? Então, quando ela ganhou o Globo de Ouro, tinha isso, assim, a filha da outra atriz indicada, né? Porque que se chama Fernanda também e são extremamente parecidas, né, visualmente. E na campanha, logo depois que eles fazem o Festival de Veneza, que a estreia mundial do Ainda Estou Aqui é no Festival de Veneza, e isso tem que se dizer também, né, que tu precisa fazer uma campanha nos festivais do cinema dito mais autoral para também chegar no Oscar com mais hype, né, com mais categoria, já com toda uma chancela de crítica, porque o Oscar é um caráter mais indústria, né? Então, acho que a grande coisa do Brasil agora, nesse momento, é mostrar uma força de indústria. E eu acho que a indicação a casting, além de melhor filme de língua não inglesa, que a gente já esperava, a indicação para o Wagner Moura de ator entrar na lista dos 10 candidatos a melhor filme do ano, essa indicação do casting, ela referenda isso, esse potencial que a gente tem de indústria. Que elenco é esse, né? A Maria Fernanda Cândido, no Agente Secreto, tem uma participação muito pequena. Mas por que o Kleber coloca ela ali? O próprio Leonardo Laca me falou isso, que é o assistente de direção dele, preparador de elenco, que eu conheço de outros festivais do Brasil. Por isso, assim, a gente vai entendendo toda essa crescente que o cinema brasileiro vai tendo e entendendo esse processo, porque a gente vai conhecendo as pessoas que vão fazendo. O Kleber, além de ter atores que já atuavam com ele, desde O Som ao Redor, desde Bacurau, ele põe ali uma Maria Fernanda Cândido porque ela atuou com o Belóquio.
E ela fez um sucesso internacional. Todo mundo olhou aquela mulher, porque ela evoca uma Sophia Loren, né? É verdade. Visualmente, né? Ela tem uma... Então, assim, eu acho que nesse momento... impactante visual dela. O Kleber, ele sai um pouco do cinema dele, que era só político, um cinema que ele era crítico de cinema antes de começar a filmar. E ele vai para essa coisa do pop, do popular, ele vai ter cenas de ação, ele vai ter uma referência a Tarantino que já vinha antes, desde Bacurau. Ele vai mesclando tudo, ele vai vendo que um filme é um produto cultural, né? A gente tem que pensar nisso, assim. Então, é todo um processo e eu acho que a gente tem que comemorar mesmo esse momento. O Fellini dizia que um cinema, a primeira coisa de um filme, ele tem que divertir as pessoas. Não significa se divertir rindo, pode divertir vendo um suspense, um terror, né, chorando, mas que tu goste daquilo, te faça bem. Porque daí a mensagem chegou, né, na pessoa. Mas se tu for pensar, o próprio Fellini é um cinema difícil, né? Nossa Senhora! E o Fellini com certeza se divertia filmando. Então, assim, hoje em dia, se tu for pegar alguém que não tenha repertório nenhum do cinema italiano dos anos 60, né, que foi o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague francesa e o cinema novo no Brasil, porque Glauber Rocha era dessa época e o que o Glauber fazia também era uma loucura, né? Completa. Então, assim, de gente que não entendia, mas o Fellini tem obras-primas, né? Mas se tu for ver, por exemplo, vou puxar um aqui, o Amarcord eu até acho que ficou mais com... Ele é depois, né? Mas o Ela Nave Vá é uma doideira completa. Aí tu tem o 8,5, que é um filme super importante, ele é importante visualmente, esteticamente, ele marcou ali, criou as características do cinema do Fellini. Mas é isso, eu acho que o Kleber é um herdeiro também de Fellini, de Glauber Rocha. E o importante eu acho que, por mais que a pessoa vá ver e diga, nossa, esse filme do Kleber Mendonça Filho é uma loucura, não gostei, como é que foi indicado? A gente está levando as pessoas de novo para ver filme brasileiro com status de blockbuster nas nossas salas de cinema de shopping. Aí é que está o feito, tu entende? Que era uma dificuldade. Aham. Era na Casa de Cultura Mário Quintana, nos Cine Bancários ali, né? Na sala Paulo Amorim, era complicado. Tá em shoppings grandes, era complicado. A gente tem a Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre também, e lembrar que ela é municipal, né? Ela já foi patrocinada, a reabertura dela foi como Cinemateca Capitólio Petrobras, durante alguns anos teve, e inclusive sei que a direção continua atrás desse patrocínio novamente, né? A recuperação daquele prédio histórico ali na Borges de Medeiros foi com recursos do BNDES na época. Eu gosto muito sempre de falar dessa questão, por isso que eu retomei ali em 1992 o fechamento da Embrafilme, porque tem muita gente que critica financiamento público de obra audiovisual. E eu gosto de falar que cinema é educação, eu sou pesquisadora de história. A gente voltou a falar muito sobre ditadura a partir do ano passado, quando ainda estou aqui, continua falando esse ano. E a gente vê que esses regimes totalitários, no mundo, eles geram interesse. Porque se tu pegar o concorrente, foi apenas um acidente, melhor filme de língua não inglesa, ele fala sobre o período ditatorial iraniano, que é um regime de exceção. Ele fala sobre traumas da tortura, né? É um filme iraniano esse, né? Ou não? Ele é considerado francês porque tem uma coprodução, mas ele se passa no Irã, a história toda iraniana. O diretor Panahi é iraniano, inclusive ele já esteve preso por se expressar através do cinema. Eles filmaram escondidos esse filme, foi uma coisa... Inclusive, quando a gente assiste, a gente vê que algumas cenas parecem muito improviso, né? Porque senão eles iam ser presos, porque Carol, ele é crítico. Diante desse contexto que você está me falando, assim, porque o Irã hoje, né, no momento hoje do Irã, é um momento de revolta da população. Você está falando em mais de 10 mil pessoas já que foram mortas por agentes do governo. Isso pode ter algum peso político no Oscar na hora de escolher o filme, já que é um filme que trata disso? É justamente isso que eu estou falando. Enfim, o cinema brasileiro, porque com o Que é Isso, Companheiro, a gente não conseguiu trazer esses holofotes todos para aquele período, naquele momento. Eu acho que tem a ver também porque o Que é Isso, Companheiro, ele
ele traz o ato ilícito, né? E era o sequestro do embaixador americano. Então tinha mais isso, tinha uma crítica ao próprio Estados Unidos, né? Mas é isso que eu estou falando. O cinema brasileiro, ele se encaixa nesse momento, nessa atuação política de resgate de memória, como o Irã faz há muito tempo. Tem um filme da Tunísia que eu achei que ia acabar sendo indicado também, que é nesse sentido ali dos países do Oriente Médio e vem com essa crítica. O Sirá, que é o concorrente espanhol, ele vai vir com uma questão da Palestina versus Israel, porque ele retoma aquela rave que está acontecendo quando acontece o início do último conflito. Do conflito. Que foi chamada de Terceira Guerra Mundial, mas aí a gente teve Ucrânia e Rússia, eu não sei mais nem qual a gente chamaria de Terceira Guerra Mundial. Mas é isso, então esse papel social do cinema e o Oscar nos últimos anos, ele vem premiando, ele tem dado mais espaço para essas pautas identitárias, né? A questão LGBTQIA+, que é o meu atrapalho nessa sigla também, a questão da negritude vem vindo forte. Eu acho que o cinema indígena ainda tem mais potencial para percorrer. O pessoal da academia pode ter se dado conta mais disso, do medo de entender esses sistemas, regimes totalitários, ainda mais a partir do que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, com o próprio Trump, que assusta os americanos de um jeito que parece que o regime totalitário está lá dentro. Com certeza é uma questão assim de classe artística, né? Ter esse posicionamento, até durante a própria premiação do Globo de Ouro, porque o Globo de Ouro, ele é formado, os votantes têm mais integrantes estrangeiros, de fora dos Estados Unidos. Até essa própria polêmica agora com o diretor espanhol do Sirá, que ele disse assim, que deu a entender que o Ainda Estou Aqui ganhou no passado por causa de uma mobilização brasileira. Sim, o brasileiro vota, numa caixa de sapato, o brasileiro vota. Isso, engaja. E a gente, vamos combinar, a gente é rei de internet, de fazer meme, a gente realmente mostrou para os Estados Unidos que eles têm um mercado para entrar. Isso, e a gente tem que levar tudo isso em consideração. É um país gigante, né? Nós temos 220 milhões de habitantes. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Sabe? Tem um lado da identidade, tem um lado político, tem um lado mercadológico. Filme é produto, filme também é cultura, uma coisa não exclui a outra. Carol, vamos falar um pouquinho do Oscar. São 10 filmes. Bota na tela aí para nós, uma batalha após a outra, o trailer. É uma batalha após a outra. Hamlet, Marte Supreme, tem em português esse nome? Tem um subtítulo, mas o principal é esse, Marte Supreme. Frankenstein, Valor Sentimental, Sonhos de Trem, O Agente Secreto, Bugônia, F1 o Filme, que é com Brad Pitt, e Pecadores. Bota aí pra nós aí. Esse aí é o trailer de uma batalha após a outra. O que tu achaste desse aí, Carol? É o meu preferido, é o grande favorito a ganhar melhor filme, Paul Thomas Anderson. Ele deve ganhar melhor diretor também. Ele é um diretor que sempre foi muito indicado e nunca ganhou Oscar, então parece que vai ser a vez dele. Ele está bem cotado a roteiro e adaptado. O DiCaprio concorre a ator também, né? Concorre, mas a gente tem que dizer que esse ano não tem para ele. Não tem para ele. A Teyana Taylor, né? A Teyana Taylor, que é a que contracena com ele, essa atriz que apareceu aí grávida atirando, ela é a favorita atriz coadjuvante, ganhou o Globo de Ouro. E tu assististe o filme, né? Essa primeira parte é maravilhosa com ela. O champanhe é impagável também. Ele está concorrendo a coadjuvante, mas não deve ganhar do Stellan Skarsgård, o nome, né? Ele é sueco, que é por Valor Sentimental. Eu vou ver de novo esse filme, só porque a Carol disse que gostou muito e é o favorito. Essa cena é a do que justifica o IMAX, né? A gente sente nas lombadas essa perseguição na estrada. Ele é um filme que passou em IMAX.
muita ação. Esse filme tá no stream, viu? O pessoal pode... Eu não lembro qual dos stream, mas tá no stream, dá pra ver. E ele fala justamente dessa crítica ao imperialismo norte-americano, né? Começa num centro de refugiados, então seria o que dialogaria politicamente mais diretamente com esse momento dos Estados Unidos. Crítica ao exército, né? Esse personagem do Champagne. Bota o Hammett, é outro também considerado um dos grandes favoritos, né? Sim. Carol. E é um filme que estreou depois, né? E... Isso é uma produção inglesa, imagino. Isso. Por isso que não concorre a filme não inglês, apesar de ter sido filmado fora dos Estados Unidos. O Hamlet tem um subtítulo que é a história antes de Hamlet, né? Ele conta justamente essa história. Ela é favoritíssima a melhor atriz. O Juremir Machado da Silva, nosso colega, se apaixonou pelo Hamlet. A Chloe Zhao é a diretora de Nomadland, que ganhou aquele ano, né, com a Frances McDormand, que é um filme bem mais experimental. Esse é uma narrativa bem mais clássica, até pelo tema que é falar da dramaturgia de Shakespeare. É um belo filme. E o que me impressiona é que o pessoal da geração mais jovem também tem ido assistir em função do chamariz todo do Oscar e tem gostado também. Porque, assim, em termos de estéticos, de qualidade, ele é lindo. Tem uma trilha linda também, a fotografia é maravilhosa, a direção de arte toda impecável. Marte Supreme é o outro que também está concorrendo. São 10 filmes, né? A História de Amor. Esse aí... I have a purpose. E esse é o Marte Supreme. O Marte Supreme ele evoca uma Nova York dos anos 50, conta a história desse tenista norte-americano, mas de origem... ele é judeu, né? Ele era um cara que era realmente muito bom no tênis de mesa, mas é uma cinebiografia que é honesta no sentido de mostrar os pontos negativos de uma certa personalidade, os usos negativos do talento, né? Sim. É um filme que está concorrendo a casting também, tem participações pequenas, mas de atores muito lendários da história do cinema mundial, Abel Ferrara, por exemplo. A Gwyneth Paltrow também está muito bem... Eles apostam, ele finge que ele não joga bem, aquela cena clássica, Sim. Eles querem dar golpes, enfim, porque ele vem de uma tradição humilde e ele acha que ele não é reconhecido pelo atleta que ele é, né? O que eu acho estranho nessa indicação do Marte Supreme, que é está indicado nas principais categorias, é que ele é um filme baseado no livro de memórias do tenista da vida real, e ele está indicado ao roteiro original. Não entendo, o Oscar tem essas original, coisas. Amigo, baseado numa história real, né? Isso. Bota o Frankenstein aí na tela. Esse também tá no stream, o Frankenstein. Também não gostei, Carol. Então, eu vou te dizer que esse eu não assisti todo, não é o meu gênero de filme. Eu queria ter uma ideia de se era realmente uma produção hollywoodiana, Guilherme Del Toro se justifica, também tá bem atuado, mas eu nem entrei muito na história, que a gente sabe mais ou menos qual eu né? também não terminei, vou te confessar, porque eu não não é o meu gênero. Eu acho que sim, tinha que estar na lista das 10, porque é um perfil de grande produção, também tem que ser reconhecido, tal qual a Fórmula 1, né? Mas ele não tem muitas chances, não. Talvez nas categorias técnicas, efeitos, né? Arte. Esse está no Netflix, o Frankenstein. Isso. Valor sentimental, Sentimental Value. É lindo esse filme. Ele é um filme que é uma homenagem ao próprio cinema. A Elle Fanning está concorrendo a coadjuvante com a Renata, esqueci o sobrenome deles, porque ele é um filme escandinavo, né? Ele traz muito esse clima dos países nórdicos, que eles são mais fechados. E o pai dela é um cineasta, está fazendo um novo filme, ela é uma atriz de teatro. As duas atrizes que fazem as duas irmãs são muito boas, muito bem dirigido para o Joaquim Trier, que também está indicado nas principais categorias. Ele é um filme muito bonito e é o nosso principal concorrente em filme de língua não inglesa. Ele está também em filme de língua não inglesa. Inclusive melhor cotado que a gente. Melhor cotado que nós, né?
Sonhos de Trem. Sonhos de Trem é outro que também está na Netflix e tem um brasileiro concorrendo na fotografia, né, Carol? Adolfo Veloso. É um trabalho realmente primoroso. Chegasse a assistir. Cheguei a assistir, é lindo. Isso, e ele é produção da Netflix também, né? É que não é o caso do Frankenstein, por exemplo. É uma história, uma adaptação, tá? Indicado a roteiro adaptado. Para mim, eu não vejo muito mérito nessa adaptação, porque tu pega um livro e é o narrador, né? Ele é todo narrado. Eu não vejo muito sentido qual é a inovação que tu tem de narrativa de linguagem cinematográfica nesse sentido. Mas visualmente, assim, reconstituição de época, ele legal. Também é muito bonito e muito emocionante. Isso, ele tem uma coisa sentimental assim muito nele. Muito... Os últimos que a gente falou, Hamlet, o valor sentimental já vem Tá esse no título nome. traduzido. É um drama familiar, né? E esse também é um drama familiar. Os três são dramas familiares muito fortes, tem a ver com passagem de bastão de geração, a importância que tu tem de deixar teus herdeiros no mundo, o significado que isso tem. Bota o grande favorito agora aí, gurizada. O Agente Secreto. Tá lá o fusquinha amarelo, ó. E então, aí, esse Carol, filme ele já chances? começa assim. Ele já começa assim, né? Essa atriz, Tânia Maria, que começou a atuar perto dos seus 70 anos, fez uma pontinha no Bacurau, já tinha participado do longa do Leonardo Laca, que é o assistente de direção. O Wagner tem chance, né? O Timothée Chalamet, que é o do Match Supreme, que faz esse tenista, é o favorito, mas o Wagner seria o segundo, vamos dizer assim, em ordem de preferência. A gente tá ali com valor sentimental para a estatueta de filme de língua não inglesa. Temos muita chance. Só que assim, como a gente ganhou o Globo de Ouro, é mais ou menos o contrário do ano passado. No passado, Ainda Estou Aqui perdeu o Globo de Ouro, a Fernanda ganhou, né? Então pode ser que agora dê realmente Deu o Wagner e não o filme. Né? Mas nós estamos nas duas categorias, né? No filme de língua não inglesa e no geral, né? Sim, a gente está vendo esse que são os 10, né? A lista dos 10 é o melhor filme do ano. O elenco é sensacional, né? O elenco de Agente Secreto realmente merecia muitas indicações. Esse é o Bugônia. O Bugônia e Yorgos Lanthimos, na total característica dele, de novo com o Emma Stone, que ganhou há 2 anos atrás com o Criaturas Estranhas, Pequenas Criaturas. Eu gosto muito dela. Que realmente era aquele filme bagunçou, ela ganhou. Esse ano ela não tem chance, mas ela é uma atriz espetacular, ela já tinha ganhado pelo La La Land também. Ela se torna a atriz mais jovem, desbancou a Meryl Streep com mais indicações da carreira. É uma grande atriz, ela, Jennifer Lawrence, que está concorrendo também a atriz por Morra Amor, são as grandes representantes dessa geração aí da interpretação feminina, né? É bem a característica do diretor, é um filme importante, mas aqui... Ou é Pobres Criaturas, o título anterior do Yorgos, que é um filme que ele faz... É um Frankenstein feminino, né? Ele revive a filha dele meio desconjuntada e faz a gente pensar muita coisa, né? Ele é um filme... E o Bugônia também, ele é bem combativo, provocador ao estilo do cineasta, mas nesse ano não está muito cotado, não. Mas fica a indicação para ver. Conhecer a obra do diretor é interessante, ampliar repertório. F1, Fórmula 1. Como eu falei antes, assim, a exemplo do Red Bull, Ferrari, do ano que o Mercedes, remake Aston, de... McLaren, all have a speed on this. Agora deu um branco, do filme do Tom Cruise, da moto e do avião, Top Gun. Top Gun. O remake de Top Gun entrou nos 10 e foi uma surpresa. A Fórmula 1 também estava na dúvida se entraria ou não. Mas essa narrativa clássica do cinemão, do blockbuster, isso faz parte da indústria. Tem que estar ali reconhecido se for bem feito, bem executado, com uma história bem contada, né? Tem grandes produtores, grande elenco. O esporte funciona muito no cinema, né? E filmes sobre automobilismo já tem. Eu lembro do Paul Newman, teve um filme clássico também de Steve McQueen, filmes de automobilismo. Tem. O Brad Pitt não está concorrendo, né, melhor ator? Não.
E o último é Pecadores. Que aí o protagonista, ele tá concorrendo a melhor ator, né? O Michael B. Jordan, porque ele Michael faz B. Jordan. gêmeos, né? Ele faz gêmeos. Então, Sim, eu vi, ele faz gêmeos. Ele faz gêmeos, é um ator É um também. pouquinho lerdinho, custei, mas logo... É o mesmo. Mas eu acho que todo mundo fica na dúvida dúvida, de né? início, para ver como ele Mostra, como ele o cara é engana. bom, né? Exatamente. Fazer gêmeos não é para qualquer um, né? Parece que ele está concorrendo duplamente, vamos dizer assim. Esse filme é favorito a trilha, é favorito a casting. Ela está concorrendo Adorei ela no papel. ela está muito Tá bem. muito bem. E essa parte dessa tradição afro, de como ela sai da África, chega nos Estados Unidos, como é diferente da herança que a gente tem aqui no Brasil. Inclusive, tu que é o cara da música, vamos falar sobre a música desse filme. Sim. É favorito a trilha. Maravilhosa. Conta a história do blues, do jazz. Parece Bud Guy no final. Me lembrou a cinebiografia do Elvis, que mostra como ele aprende música na Igreja dos Negros, Sim. né? Ele começa com a figura do griot. Tu pensa um filme blockbuster, super produção, um filme de vampiro, que no início explica a figura do griot, porque vai fazer esse contraponto para chegar todo o significado que tem o branco vir com essa faceta do mal, de encarar o vampiro, do sangue, do precisar do sangue dos pretos para se manter vivo, né? É uma simbologia muito interessante num filme de vampiro. Eu acho que aí é que é o lance, assim. É um filme que tem ação, que tem bastante sangue. Muito sangue. Então, assim, mas que é lindo a parte que mostra essa história da segregação, né, nos Estados Unidos. Ele mescla tudo ali. Então, ele vem forte nesse conjunto da obra, né? Carol, fechou nosso tempo. Duas coisinhas rápidas. Primeiro, Eu Sei Que Vou Te Amar, do Jabor, o filme que a gente estava tentando lembrar que a Fernandinha ganha Cannes, né? E tu tem algum palpite, assim, antes de... em relação ao nosso, ao Espião que Me Amava. O que Espião que Me Amava? Com Agente Secreto. Gostei do Espião que Me Amava. Vai ter agora uma... Ah, não vai ser esse. É o Corra que a Polícia Vem Aí, que vão fazer um novo. Mas tem o Espião que Me Amava também, que é o... Sei lá que filme que é. Mas é interessante. Eu continuo acreditando que a gente vai levar nós temos Oscar 4 indicações. O que a gente pode ganhar? Melhor filme de língua não inglesa e ator Wagner Moura. E ator Wagner Moura. Temos grandíssimas chances nessas duas. Eu sigo apostando. Tá. Veremos. Voltamos aqui depois do Oscar? Podemos. Obrigado. Imagina. Valeu, muito legal. Obrigado pela aula aqui. A Carol Zatti foi a nossa convidada hoje aqui. Falamos de cinema brasileiro, cinema mundial e do Oscar, né? Que nós estamos ligados. Brasileiro é assim, né? Já estamos agora o país do cinema. Estamos todo mundo a nossa Copa do Mundo de camisa 2026. da seleção vendo o Oscar. Até a semana que vem, gente. O programa está no YouTube, tá? E tem várias reprises aqui no 524 também ao longo da semana. Tchau, tchau.